Olá, turma. Quero desejar a todos uma excelente semana, com muitas energias positivas e muita saúde. Na aula de hoje, eu vou fazer a correção e os comentários da avaliação da primeira unidade. Certo, minha gente? Então, é um momento interessante porque vocês podem verificar, né, como é que se saíram nessa avaliação. E na medida que a gente comenta as questões, a gente também está revisando e tirando dúvidas a respeito desses principais assuntos que foram abordados nas nossas aulas. Então, presta atenção e vamos conferir como é que foi essa avaliação. Bem, na primeira questão, nós temos aqui o poema chamado 2 e 2, 4, do Ferreira Goulart. Esse poema foi um poema que nós estudamos em sala, né? Nós estudamos nas nossas aulas remotas também. O poema diz, se a gente pegar para analisar, é um poema conhecido de vocês. Vamos analisar aqui essa primeira estrofe, que diz: Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Ora, quando nós estudamos esse poema, esse texto do Ferreira Goulart, a gente compreendeu que ele escreveu esse texto num momento de que havia uma certa falta de liberdade. Por isso que ele diz aqui, ó, e a liberdade é pequena, né? O pão seja caro e a liberdade pequena. Então remete àquela época de regime militar no Brasil. O Brasil passava por um processo de ditadura. As pessoas não gozavam dessa liberdade, né? Dessa liberdade política. Então, além disso, a gente percebe que ele diz quando o pão, embora o pão seja caro. Então, a gente percebe que havia uma certa desilusão, né? Uma situação de vida difícil nessa época. Mas olha o que ele diz. Ele diz, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Percebemos que nesse poema, o eu lírico, ele passa uma mensagem positiva, né? Ele acredita que viver vale a pena, mesmo diante dessas dificuldades. Bem, quem entendeu bem a criticidade desse poema conseguiu se dar bem na primeira questão. Vejam aí a primeira questão. Na questão 1, ele diz, primeira afirmativa, o poema não apresenta nenhum teor crítico. Vimos que isso é falso, né? Está claro, é evidente que o poema apresenta sim um teor crítico. Ele faz uma crítica quando ele diz que essa falta de liberdade que as pessoas têm, né? A falta de liberdade política, a liberdade de expressão, e também ele faz uma crítica à situação econômica, inclusive, que o país vivia na época, né? Mas ele passa uma mensagem positiva. Por isso que esse item 2 aqui, ó, a postura do eu lírico, ou seja, aquele que fala no poema, é de total pessimismo. Muito pelo contrário. Ele se preocupa em passar ao eu lírico uma mensagem positiva, uma mensagem otimista, quando ele diz, viver vale a pena. Já o item 3, a gente vai observar, vou marcar aqui, ó, em verde, essa afirmativa 3 ela é correta. O eu lírico do poema denuncia custo de vida elevado e a falta de liberdade de expressão e de liberdade política. A gente acabou de ver lá no poema como ele faz isso. E o item 4 também é uma afirmativa verdadeira. Nos versos, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Esse uso da conjunção como aqui é que garante o chamado recurso da comparação. Nós temos aí uma figura de linguagem que se chama comparação. Então, o item 3 e o item 4 são afirmativas corretas em relação ao poema do Ferreira Goulart. Questão 2. Olha, lá no poema nós vimos o seguinte verso. Ele diz, ó, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. A pergunta 2 diz assim, o uso da conjunção embora estabelece um sentido, acertou quem marcou a letra C, de concessão, um sentido concessivo. Toda vez que eu uso embora, eu quebro a expectativa. Porque veja bem,
Ele diz, embora o pão seja caro e a liberdade pequena, viver vale a pena. Veja, se o pão custa caro, se não há liberdade, o que era para se esperar? Era para se esperar uma desilusão. Não era para se achar que a vida vale a pena. Mas é possível achar que a vida vale a pena, mesmo nesse cenário negativo em que se vivia. Mas para isso, eu preciso usar uma conjunção de sentido concessivo. A concessão serve para isso. Eu posso juntar uma afirmação, certo? Que teria pelo encaminhamento normal, conclusivo, um outro final, mas quando eu uso a conjunção embora, eu garanto juntar duas afirmações que parecem serem contraditórias. Por exemplo, achar que a vida vale a pena, né? Mesmo que, embora que a liberdade seja pequena, que houvesse ditadura e o pão estivesse custando caro devido à inflação. Acertou quem marcou letra C na questão 2. Na questão 3, nós temos aí uma tirinha, né? E a tirinha tem um trecho que diz assim, o personagem diz, ou você me dá o lençol, ou eu vou dar um nó nas suas orelhas. A pergunta é, ainda aquilo que a gente estudou, né, nessa unidade, conjunção. Essa conjunção ou indica que sentido? Quando ele diz, ou você me dá o lençol, ou eu vou dar um nó na sua orelha. Indica, letra A, acertou, indica a exclusão. Ou, serve para dar justamente essa ideia de alternância ou de exclusão. Né? Não tem nada a ver com adição, não tem nada a ver com o sentido conclusivo, tampouco o ou serve para garantir uma explicação. Esse ou, a conjunção, serviu para excluir, ou seja, era uma coisa ou outra. Acertou quem marcou letra A na questão 3. Passemos então para a questão 4. Nessa questão, nós temos um cartaz, né? No cartaz está destacado justamente esse trecho aqui que se diz: se precisar sair, use máscara. Então, olha o que a questão diz. Se precisar sair, use máscara. O uso da conjunção se estabelece um valor semântico de quê? Gente, claro, né? Nós estudamos essa questão do uso da conjunção se ou caso, né? Para estabelecer uma proposta o quê? Condicional. Indica a condição. Toda vez que eu uso um se, eu tenho uma condicionalidade, né? Exemplo, aquela frase do trânsito que diz, se beber, não dirija. Né? Não está dizendo para a gente que não é para dirigir. Mas olha a condição. Não dirija se beber. Caso beber, não dirija. Então, o se estabelece condição. Acertou essa questão que marcou letra D. Questão 5. Marque a alternativa que apresenta a oração com sentido explicativo. Olha, agora se quer uma explicação. Se beber não dirige, a gente já viu que esse se é o quê? Condicional. Então não é a letra A. Na letra B tem ao sair, fecha a porta. Esse ao destacado equivale a quando. Dizer ao sair é a mesma coisa de dizer quando sair, fecha a porta. Então o ao, que equivale a quando, é temporal, não é explicativo. Agora aqui, na letra C, olha, quem marcou a letra C, aí sim, acertou a questão. Né? O Náutico venceu porque tem a melhor equipe. Esse porquê aqui serve para estabelecer uma ideia explicativa. Então, na letra C, nós tínhamos a alternativa correta, que era marcar a alternativa que apresenta a oração com sentido explicativo. Na letra D, quando eu digo, meu irmão estudou muito, por isso passou no vestibular, o por isso estabelece um sentido de conclusão, uma ideia conclusiva. Então, a única alternativa que tinha a conjunção explicativa era a letra C. Quando eu digo, o Náutico venceu porque tem a melhor equipe. Essa era a alternativa correta. Vamos agora analisar a questão 6. Então, turma,
para a questão 6, nós temos essa manchete aqui do jornal o Globo, que diz: crimes crescem, mas Rio, ou seja, o Rio de Janeiro, investiga cada vez menos. Olha que manchete interessante. Se os crimes crescem, o que se imaginaria normalmente era que essa cidade ou esse lugar, né, as autoridades, como é o caso do Rio, investigassem mais. Agora, é possível que os crimes estejam crescendo e o Estado não esteja investigando, né? No caso aí, ó, Rio investiga cada vez menos. Isso aqui é que dá a ideia, ó, o mas, lembra o mas? Sempre dá uma ideia de oposição. A ideia que é adversa, contrária. Os crimes crescer e se investigar menos são ideias opostas. Por isso que elas se juntam bem quando eu uso uma conjunção adversativa, uma conjunção de oposição, como é o caso do porém, contudo, entretanto, ou do próprio mas. Sabendo disso, veja como a questão 6 fica fácil. Então, vamos analisar a questão 6, né? Com base naquela manchete do jornal Globo. O uso da conjunção mas estabelece sentido de... Ora, eu já expliquei lá na manchete, né? Os crimes crescem, mas o Rio investiga menos. O mais serve para dar uma ideia, um sentido, um valor semântico de adversidade. Lembrando que a adversidade é a mesma coisa da oposição, né? Ideias contrárias, ideias opostas, ideias adversas. Não tem nada a ver o mais aí com a ideia de comparação, nem tempo e nem condição. Corrigimos a questão 6, o gabarito, letra A. Parabéns para quem marcou A, adversidade. Vamos agora analisar a questão 7. Então, moçada, na questão 7, nós temos aqui, ó, o famoso quadro O Grito, de Edvard Munch. A questão diz: o quadro retrata muito bem o estilo da vanguarda europeia denominada cubismo, surrealismo, dadaísmo ou expressionismo. Olha, essa obra, O Grito, ela retrata muito bem esse sentimento da expressividade, né? A expressão do sentimento que o autor quer passar nessa obra. O uso desse fundo deformado, dessa imagem deformada, desses tons mais escuros no quadro. Isso caracteriza a escola, o movimento de vanguarda intitulado expressionismo. Marcou, letra D, expressionismo. Esse era o gabarito da questão. Parabéns, você acertou mais uma questão na avaliação de português. Vamos analisar a próxima questão. Questão 8, uma questão do Enem. Enem 2012. Olha, nós temos que, em 1937, Guernica, na Espanha, foi bombardeada sob o comando da Força Aérea da Alemanha nazista, que apoiou os franquistas durante a Guerra Civil Espanhola, que foi de 1836 a 1939. 1936 a 1939. A pintura mural de Picasso, essa pintura aqui, ó, de Picasso, que é intitulada de Guernica, né, que está relacionado com esse bombardeio, né, como a gente viu aí que a Força Aérea Alemã impôs, né, lá na Espanha, certo? Em virtude dessa guerra civil. Então nós temos essa primeira pintura mural e a fotografia, essa segunda aqui, ó, que retrata os efeitos desse bombardeio, de um bombardeio, né, ressaltando respectivamente. Então, nós temos aí a primeira imagem que retrata essa ideia de Guernica, né? Essa obra de Picasso que trata dessa questão da guerra. E a segunda imagem, que é uma imagem que mostra os efeitos de uma cidade que foi bombardeada, né? Então, com base nessa análise da pintura e da fotografia, qual a questão esperada, né? A questão esperada era que vocês pudessem marcar a letra C, né? Respectivamente, as imagens de sofrimento humano, aqui em Guernica, na primeira obra, e destruição material, aqui na fotografia, que configura a segunda obra. Era uma questão do Enem, ok? Certo? Alternativa C, sofrimento humano e destruição material, respectivamente.
Vamos analisar agora a questão 9. Então, pessoal, nós temos agora essa imagem aqui, né, para analisarmos a questão 9 e a questão 10. Então, leia aqui comigo. João está interessado em obter informações sobre o processo de matrícula em disciplinas eletivas. Acontece que, chegando à universidade, encontra um colega. Então, a gente tem aqui, ó, João, né? João, e ele vai conversar com um colega lá na faculdade, né? Eles jovens, né? Aí João diz: "E aí, cara, tudo em cima? Tu tá por dentro do babado da matrícula de eletivas? Tá ligado nesse lance?" Ora, a gente percebeu que nessa primeira conversa de João com o seu colega de faculdade, ele usou uma linguagem informal. Tá claro, né? O uso dessa linguagem coloquial. Por quê? A situação, né? A situação exigiu, possibilitou, foi adequado ele usar essa conversa nesse tom de gíria, né? Devido ao grau de intimidade que ele tem com um colega de escola ou de faculdade, como é o caso aí, é justo, é correto, é adequado ele dizer: "E aí, cara, tudo em cima?" Ele usa essa linguagem do dia a dia, da intimidade, né? A linguagem mais simples, chamada de linguagem coloquial. Já na segunda parte do texto, logo em seguida, aqui na segunda parte, quando diz: "Logo em seguida, João se dirige à coordenadora do seu curso e diz: olha, João, né, o mesmo personagem, ele agora está diante de um outro interlocutor. Quem é esse interlocutor agora? Uma professora, a coordenadora do curso, né? Veja como a linguagem do personagem, a linguagem de João, modificou. Ele agora usa uma linguagem mais formal, porque a situação comunicativa exigia essa formalidade. Pela faixa etária da coordenadora, né? Ele não tem mais aquele grau de intimidade que ele tinha quando falou com o seu colega de classe, né? Agora João diz: "Bom dia, professora. A senhora poderia me informar quais os requisitos para que eu possa efetuar minha matrícula em disciplinas eletivas?" Então, nesse segundo caso, a gente percebe nitidamente que a linguagem que o mesmo falante utiliza agora é uma linguagem diferente, é uma linguagem mais padrão, uma linguagem culta. Caros estudantes, se vocês entenderam isso aí, esses dois níveis de linguagem, ficaria muito fácil acertar as duas questões, a questão 9 e a questão 10. Vejamos por quê. Na questão 9, a gente tem o seguinte enunciado. Na primeira fala de João, olha, qual foi a primeira fala de João? Essa aí, ó. "E aí, cara, tudo em cima? Tu tá por dentro do babado da matrícula de eletivas? Tá ligado nesse lance?" A pergunta é: prevalece nesse trecho o uso de que linguagem? Da linguagem formal, a gente viu que não. Coloquial, regional ou técnica? Acertou quem marcou a letra B. Aqui a gente viu que João ele fez uso da linguagem mais simples, a linguagem coloquial, devido ao nível de intimidade que ele tinha com o colega e devido até à faixa etária, né? Eles serem pessoas jovens. Letra B, resposta correta para a questão 9. Vejamos agora a questão 10. Na fala de João com a coordenadora, aí o tom mudou. O nível de linguagem agora foi outro. Ele diz: "Bom dia, professora. A senhora poderia me informar quais os requisitos para que eu possa efetuar minha matrícula em disciplinas eletivas?" Observamos agora que o tom de linguagem de João é um tom mais respeitoso, né? Ele faz uso de que tipo de linguagem agora? Da linguagem coloquial? Não, né? Não é a letra A. A linguagem culta? Sim. Acertou quem marcou a letra B. Ele passou a fazer uso agora de uma linguagem chamada padrão, a linguagem culta, a linguagem que a gente encontra nos livros e nas gramáticas, né? Devido à situacionalidade. A fala dele agora foi uma fala adequada ao padrão da coordenadora. No primeiro momento, ele usou uma linguagem coloquial porque era adequado àquela situação, àquele contexto de fala com o seu colega de faculdade. Valeu, moçada! Então, fizemos a correção da nossa avaliação da primeira unidade. Espero que vocês tenham se saído bem nessa avaliação. E, a partir de agora, a gente vai começar a estudar os conteúdos da segunda parte, da segunda unidade. Então, bons estudos para vocês. Forte abraço!